Henker que vive duas vezes, capítulo 30. Consumir, 5. Pedras mágicas de alta pureza são um material base para a elaboração de artefatos de alto nível. Há um número limitado de compradores, por isso o preço geralmente é constante. Porém, apesar de citar um preço exorbitante, o misterioso comerciante ainda comprou as pedras. Isso significava que deve ter havido um aumento repentino na demanda por pedras mágicas. O número de avaliadores não poderia ter mudado, então só poderia levar a uma conclusão. A única razão para produzir artefatos de alto nível em massa deve ser uma guerra. Durante o tempo em que seu irmão estava na torre, Artia foi alvo de vários clãs e Henkers devido ao seu rápido crescimento. Então seus inimigos formaram uma aliança, levando Artia à sua queda. Agora, já fazia muito tempo que Artia havia desaparecido. A aliança deles havia se esgotado, o que resultou em confrontos entre eles. Nenhum grande antagonismo deve ter ocorrido ainda. Se tivesse, teria afetado o tutorial até certo ponto, mas pelo menos ficou claro que alguns preparativos estavam acontecendo nos bastidores. Esta corrida armamentista foi a prova disso. Isso mesmo, eles podem ter feito uma aliança temporária para enfrentar um inimigo comum. Mas a paz nunca será eterna num mundo cheio de lobos. Yeon-woo riu alegremente com o fato de sua previsão estar se tornando realidade. Quanto mais eles morderem uns aos outros, mais vulneráveis eles se tornarão. Mas ainda não é a hora. Yeon-woo ainda nem estava na torre. Levaria muito tempo para finalmente morder seus pescoços. Portanto, seus planos ainda estavam muito distantes. Khan e Doyle ficaram surpresos com a capacidade de Yeon-woo de pechinchar e, ao mesmo tempo, ficaram muito felizes porque todos os problemas finalmente terminaram. Com a coroa de Hargan em mãos, seus esforços pareciam ter valido a pena. Eles até voltaram para a sala de espera da seção B só para isso. E agora era hora de passar para a próxima etapa. Khan e Doyle trocaram olhares secretamente. Eles já estavam próximos o suficiente para entender os sentimentos um do outro sem precisar conversar. O simples olhar foi suficiente para trocar pensamentos. Khan se adiantou e perguntou a Yeon-woo: "O que você vai fazer agora?" "Fazer o quê?" Yeon-woo se virou para olhar para Khan enquanto prendia a adaga no cinto. "Estou falando sobre sua agenda. Qual é o seu plano? Você já deve ter coletado toneladas de tokens. Você vai direto para a seção F?" Yeon-woo não respondeu imediatamente às perguntas de Khan. Em vez disso, ele verificou brevemente as classificações do tutorial. Classificação do tutorial. 1. Edora, 63.101 pontos. 2. Fante, 57.612 pontos. 3. Khan, 55.212 pontos. 52. Desconhecido, 32.594 pontos. Você. Isso foi um aumento de aproximadamente 10.000 pontos. Sua classificação saltou repentinamente do 150º para o 52º lugar. Os tokens que ele ganhou com a negociação devem ter contribuído para esse aumento. A velocidade foi incrivelmente rápida. Mas ainda assim, a diferença entre mim e o primeiro posto. Isso é ainda mais louco. Os pontos de karma na pontuação de Fante permaneceram quase inalterados. Graças aos 5.000 pontos que Khan ganhou através da missão Hargan's Lair, Khan estava agora apenas uma pequena distância atrás dele. Porém, Edora era diferente. Não tinha certeza se ele tinha lugares para acumular pontos ou se estava tão determinado a garantir sua vaga, mas também acumulou mais de 6.000 pontos nesse curto período de tempo. No entanto, Yeon-woo não achava impossível passar à frente dele. Ainda tenho meu as na manga. O cara que morava na seção é a melhor peça escondida no tutorial. Era o alvo que Yeon-woo almejava desde o início. A hora é agora. A embarcação estava completa e ele tinha tudo o que precisava. Yeon-woo iria se separar de seu grupo e ir para lá. Além disso, ele viu a dor pela qual seu irmão passou. Yeon-woo tinha grande desconfiança no conceito de equipes e clãs. Então ele balançou a cabeça em negação. Não vou diretamente para a seção F. A tez do Khan visivelmente iluminou-se. Então, você quer. Mas tenho um negócio para resolver. Khan teve que parar no meio da frase. Um negócio para atender? Sim. Como Khan estava sem palavras, Doyle interveio na conversa. Young, há algo que gostaríamos de perguntar a você. Você vem com a gente? Vir com você? Sim, até o tutorial terminar. Não, mesmo depois de entrarmos na torre. Olhando para Yeon-woo, os olhos de Doyle brilhavam. Na verdade, Khan e eu conversamos muito sobre isso. Você e nós realmente nos demos bem. E conseguimos mais do que esperávamos, certo? Talvez se nós três nos unirmos. Doyle derramou uma enxurrada de palavras de entusiasmo. No entanto, não posso. A resposta de Yeon-woo foi enfática. Doyle perguntou discretamente. Posso perguntar por quê? Como eu disse, tenho algo que preciso fazer. Se for esse o caso, você ainda pode se juntar a nós mais tarde, depois de cuidar disso. Yeon-woo balançou a cabeça calmamente. Em primeiro lugar, não estou muito interessado em fazer parte de uma equipe. Eu não gosto de ficar amarrado. É assim mesmo? Ok. Os ombros de Doyle caíram. Ele estava tão triste que quase parecia um cachorrinho debaixo da chuva. Então Khan se aproximou de Doyle e deu um tapinha em seu ombro.
Não podemos evitar. As pessoas têm personalidades diferentes. Não é como se pudéssemos forçá-lo a ficar conosco. E coisas assim acontecerão com mais frequência quando entrarmos na torre. De qualquer forma, você ainda vai ficar conosco até sairmos daqui, certo? Yeon-woo assentiu. Kang deu uma grande risada e se virou para a saída. Então vamos voltar. As pessoas estão esperando lá fora. O pântano do norte era muito amplo. Pode levar muito tempo para sair. Também havia muitos homens lagartos vagando por aí. Então Yeon-woo decidiu acompanhá-los apenas até sair do pântano. Os outros jogadores estavam atrás dos três. Se eles fossem separados do grupo aqui, seriam homens mortos. Porém, eles mantiveram certa distância dos três. Todos eles testemunharam a cena de Kang oprimindo Brand. Eventualmente, os jogadores criaram uma visão estranha onde ficaram com muito medo de chegar perto de Kang e Doyle, mas não tiveram escolha a não ser segui-los. Kang e Doyle também ficaram desconfortáveis com sua atitude ambígua. O que você vai fazer agora com essas pessoas? Yeon-woo perguntou, dando uma olhada rápida nos jogadores atrás. Kang e Doyle também pareciam perplexos. Kang suspirou levemente. Bem, não podemos fazer nada sobre eles por enquanto. Teremos que escoltá-los para fora deste pântano. Na verdade, Kang e Doyle também tinham um lugar para ir. Assim como Yeon-woo. Desde que conseguiram a coroa de Hargan que queriam, não tinham mais motivos para ficar por aqui por mais tempo. O tempo restante do tutorial estava passando rapidamente. Não é seu dever mantê-los seguros. Ei, eu tenho um coração humano, sabe? Como posso deixá-los aqui? Kang fez uma careta para Yeon-woo, mas Yeon-woo parecia calmo. Um coração humano. No tutorial, havia algo que ele sempre achou estranho neles. Por um lado, eles podiam ser severos, mas por outro lado, eram muito brandos. Eles eram muito legais com outras pessoas. Às vezes, essa atitude pode ser venenosa. Sem mencionar que eles estavam atualmente em um lugar onde havia muitas hienas apenas procurando uma chance de morder seus pescoços. Yeon-woo tinha muitos conselhos que queria dar a eles, mas decidiu não fazê-lo porque era óbvio que eles não ouviriam seus conselhos. Além disso, ele teria que deixá-los em breve. Não demorou muito para que as preocupações de Yeon-woo se tornassem reais. Você pode, me dar um pouco de comida? Não foi um grande negócio no início. Tudo o que fizeram foi vir hesitantes e implorar por comida. Essas pessoas foram mantidas em cativeiro e não conseguiam comer adequadamente. Doyle pediu desculpas por não compartilhar a comida com antecedência e distribuiu parte da comida que tinha. O jogador abraçou com força a carne seca que recebeu e voltou ao seu lugar. Quando os olhos dos outros jogadores se voltaram para ele, o jogador fez contato visual com Ethan. O jogador então assentiu silenciosamente. Foi uma deixa para que ele soubesse que seu plano parecia viável. É assim mesmo? Ethan curvou os cantos da boca. Na verdade, foi a ordem de Ethan que o fez implorar por comida. Tive a sensação de que eles tentaram cuidar de tantas pessoas. Mas na verdade são algumas pessoas simples. Na verdade, o plano que Ethan apresentou a Brand era muito simples. Meus companheiros e eu faremos uma cena para atrasá-los. E então, você se apresentará e pedirá um descanso. Você se lembra do lugar onde 3 pedras são colocadas fora do pântano? Conduza-os nessa direção. O que vem a seguir? Os 3 devem estar exaustos de atacar o Lizardman King, então aposto que eles não vão dizer não. Então, enquanto estivermos de folga, ele fará sua jogada. E então, você sabe o que acontece depois disso, certo? O plano deles era atrair o grupo de Yeon-woo para um local designado sob a desculpa de fazer uma pausa e pegar Kang e Doyle desprevenidos para roubar seus itens. A julgar pelo que observei, é um plano perfeitamente viável. A característica de Ethan era captura. Sua característica lhe permitiu inferir as personalidades e tendências de outros jogadores após observar seus hábitos. Graças a essa característica, Ethan conseguiu chegar à sessão e confiando apenas em sua inteligência e palavras, mesmo não tendo nenhum talento especial. E ele examinou Kang bem de perto quando ele humilhou Brand. Depois disso, ele descobriu algo com isso. O que Kang mais valorizava não era o dinheiro nem a honra, mas a lealdade. Cada pessoa tem valores e padrões diferentes. E quando os valores das pessoas colidem, elas tendem a acreditar que os valores que perseguem são a justiça absoluta. Na opinião de Ethan, a lealdade que Kang e Doyle valorizavam poderia ser facilmente explorada. Pessoas como eles muitas vezes se deixavam levar pela lealdade e acabavam cavando a própria cova. Eles poderiam ter ignorado os jogadores ou abandonado-os após salvá-los. No entanto, eles estavam protegendo-os apenas por senso de responsabilidade. Essa foi a evidência. Ele até não gostava de falar pelas costas do companheiro de equipe. Em outras palavras, se eu não ultrapassar os limites, posso explorá-los o quanto quiser. Então Ethan enviou seu homem para investigar essa linha, e agora ele estava entendendo a essência. Não toque na sua lealdade ou no seu orgulho, não é? Bem, isso é fácil. Mas havia algo que estava incomodando sua mente. Se há algo suspeito nisso, é ele. Ethan deu uma rápida olhada no homem mascarado que seguia silenciosamente Kang e Doyle. Era Yeon-woo. Aquele cara, não posso contar nada, não importa o quanto eu tente. Ele foi quem disse ter feito a maior contribuição para matar o rei Lizardman. Mesmo com tanta habilidade,
Era estranho que seu nome permanecesse anônimo no tutorial. Normalmente, poderia haver apenas um caso. Uma pessoa que não se revela, tem uma autodisciplina rigorosa e sabe julgar a situação com calma. A característica de Ethan não mostrou nada dele. Além disso, sempre que ele observava Yeon-woo com seus asseclas para descobrir mais sobre ele, fosse uma coincidência ou não, Yeon-woo também virava a cabeça em sua direção e chamava sua atenção. Sob a máscara branca, 2 olhos brilhavam friamente. Ele se sentiu nu diante dos 2 olhos flutuantes em forma de fogo fato que pareciam ser capazes de ver através dele. Eles lhe causaram arrepios por todo o corpo. Mas isso não impediu o plano de Ethan. Não importa o quão desconfiado ele estivesse, não havia como ele ter notado eles tramando algo. Brand, aquele idiota vai levar a bala e pôr a mesa para nós. Ethan zombou do quão burro Brand poderia ser. Na verdade, o plano que ele contou a Brand não era o fim, era apenas o primeiro passo. O verdadeiro negócio aconteceria logo depois disso. Chamando a atenção deles enquanto seu amigo roubava um pouco de seus artefatos e tokens. Era tudo uma mentira. Roubar não é suficiente. Estamos lidando com Khan e Doyle. A terceira e a 11ª fileiras. E o outro cara é quem destruiu o rei Lizardman. Se eu conseguir derrubar todos eles, ficar em primeiro lugar não será apenas um sonho. Ethan lambeu os lábios, seus olhos emitindo um olhar cruel. A parte mais importante do plano foi a sutileza e o timing. E o mascarado também nunca sairia dessa armadilha. Ethan então deu um sinal aos seus asseclas. Alguns jogadores de repente começaram a ter acessos de raiva. Khan, meu amigo não está se sentindo bem agora. Podemos desacelerar um pouco? Eu estou ficando muito cansado. Sinto muito, mas preciso usar um banheiro. Mais tarde, algumas pessoas começaram a deitar-se no chão e recusaram-se a mover-se. Não vou mais me mexer. Eu não tenho nada agora. Se eu for lá, serei apenas comida de monstros. Então, prefiro ficar sentado aqui o dia todo. Khan e Doyle ficaram um pouco irritados. Eles tinham um longo caminho a percorrer, mas esses jogadores estavam se arrastando. Não foi apenas arrastá-los. Era quase como se eles estivessem bloqueando intencionalmente o caminho. Eles agora pareciam mais algemas em vez de fardos. Doyle olhou para Khan perguntando o que deveriam fazer. Khan franziu a testa e suspirou brevemente. Não era como se ele não pudesse entendê-los sentindo-se desesperados em relação ao futuro. Mas ele não podia simplesmente satisfazer todos eles. Ele até pensou que seria melhor doar alguns de seus tokens e deixá-los aqui. Foi neste momento. Agora. Ethan imediatamente sinalizou para Brand. Brand foi o jogador que assumiu o papel de representar os demais. Se tal pessoa interviesse e mediasse, eles poderiam ouvi-lo. Brand assentiu e lentamente se aproximou de Khan. Bem, acho que o longo cativeiro os deixou mentalmente cansados. Sei que você está ocupado, mas eu realmente apreciaria se pudéssemos fazer uma pausa por aqui. Khan parou de andar e começou a contemplar. Então, ele olhou para Doyle e Yeon-woo e pediu a opinião deles. Ethan, observando por trás, deu um sorriso malicioso. Venha agora. Tenho muitos amigos esperando você aparecer. Não eram apenas alguns jogadores esperando no terreno baldio. Várias tropas com dezenas de jogadores. Os catadores estavam esperando lá dentro. Assim que eles entrassem no local designado, as armadilhas seriam ativadas e Khan e o resto do grupo cairiam em suas mãos. Um momento em que ele lambeu os lábios com uma onda de ganância. Ethan percebeu que havia alguém olhando para ele, então ele se virou na direção de onde sentiu o olhar vindo. E lá, ele encontrou alguns olhos curvados para cima sob a máscara branca. Ele está sorrindo? No momento em que o pensamento lhe veio à mente. Estamos falidos. Ethan instintivamente deu um passo para trás. Ele não sabia como Yeon-woo o notou, mas por enquanto, ele teve que fugir. No entanto, switch asterisco. Ele viu algo piscando bem na frente dele e... Puck asterisco. Ao sentir uma dor aguda bem no meio da testa, o mundo inteiro ficou vermelho.